No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Agora são 10 horas mais 16 minutos. Um forte abraço para você. Hoje, 16 de abril, né? O tempo continua chuvoso aí pelo país inteiro, Goiás, Goiânia. Tá chovendo bastante. Normalmente, eu me lembro da música do Tom Jobim, que fala Águas de Março, né? A música, ela, além de ser uma belíssima composição, um sucesso, um clássico nacional, fala as águas de março fechando o verão. O tempo está bastante mudado, porque a gente já está 16 de abril e está essa chuvarada, não é mesmo? Bom dia para você, o programa Antena Ligada está só começando. Venha fazer o programa conosco. Muitos assuntos hoje de interesse do cidadão, da cidadã, do trabalhador, da trabalhadora, de todos nós, não é assim? E o programa Antena Ligada é uma roda de conversa. A gente traz os assuntos aqui, você deixa a sua opinião, faz a sua crítica, interage com os nossos convidados que estão em estúdio. E é assim que o programa é feito. Então venha com a gente, eu vou trazer alguns temas aqui para a gente debater e os temas que você vai colocar aí também. Olha, pela primeira vez, preste atenção, pela primeira vez em 15 anos, o salário mínimo não terá aumento real em 2020. O governo federal, o governo Bolsonaro, através aí do seu superministro Paulo Guedes, está fazendo diversas mudanças aí na estrutura do país, e uma delas é essa. Em 15 anos, o salário mínimo agora fica congelado. O salário mínimo vinha nos últimos 15 anos sofrendo reajustes, ou seja, a forma de cálculo desse salário mínimo fazia com que o salário mínimo fosse subindo um pouquinho só, mais acima da inflação. Tanto é que saímos de um salário mínimo de cerca de $70 e chegamos a um salário mínimo de quase $300. Então ele foi subindo durante esse tempo. Agora, pela primeira vez em 15 anos, o salário mínimo congelou. Política do governo federal. Outra informação que eu quero trazer para você é que a Saniago, essa matéria foi feita aqui pela Rádio Trabalhador, vou mostrar para você daqui a pouquinho. Saniago despeja esgoto in natura em 82 pontos nos mananciais, sabe da onde? De Goiânia. A própria Saniago, o Ministério Público entrou pesado nessa história e vou mostrar a matéria para você daqui a pouquinho. Atenção, servidores municipais da saúde de Goiânia. Olha só, Assembleia Geral da categoria dos trabalhadores municipais de Goiânia, da área da saúde, dia 17, portanto, amanhã, às 8h30 da manhã, na Câmara Municipal. Os temas são revisão da Portaria 10, progressões, plano de carreira. Então se liga aí, Assembleia Geral dos Trabalhadores do município de Goiânia. Bom, um outro assunto que vamos tratar é que acontece hoje. Isso é hoje, hein? Se liga aí. Hoje, audiência pública, às 14 horas, na Alego. E essa audiência, meu amigo, ela vai tratar exatamente do tema reforma agrária. Você sabe o que é reforma agrária? Essa história de reforma agrária é invenção de quem? Você sabe? Ou você acha que sabe? Conta para mim aqui. Qual é a realidade dos acampamentos e assentamentos no estado de Goiás, que passaram ou que pretendem passar por um processo de reforma agrária? Tudo isso no programa de hoje. Para ajudar a gente a falar sobre essas informações aqui, eu quero apresentar para você, que já está em estúdio comigo, meu bom dia hoje começa com o professor Adriano Rodrigues de Oliveira, ele que é do IESA UFG. Professor Adriano, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes da Rádio do Trabalhador. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, podendo debater esse tema que eu considero como um dos temas centrais para a sociedade brasileira, que é a reforma agrária. No meu entendimento, na minha compreensão, a reforma agrária ela se constitui aí numa das principais estratégias de desenvolvimento para um país. E, infelizmente, no Brasil, a reforma agrária, enquanto política de Estado, jamais existiu. O que nós temos
a implantação de assentamentos que se deu justamente pela capacidade de pressão, pela capacidade de luta dos trabalhadores do povo brasileiro. Então, a reforma agrária no Brasil, da forma como ela foi instituída, da forma como ela foi sendo implantada, ela só se sustentou graças à capacidade de luta e de pressão do povo brasileiro. Professor Adriano, ajuda a gente a compreender um pouquinho essa história. Existem, eu vou chamar de como é que a sociedade hoje, né, parte da sociedade brasileira hoje vê a reforma agrária. Poucas pessoas sabem que a reforma agrária, ela está na Constituição Federal Brasileira. É lei a reforma agrária, né? Então, deixa eu liberar a gente fazer programa ao vivo aqui e vai compartilhando aqui, ó. Obrigado a você que já está aqui no nosso canal, viu? Já está deixando o joinha, já está fazendo comentário, daqui a pouquinho lê os comentários de vocês. Bom, retomando aqui o que eu estava dizendo. A reforma agrária está prevista na Constituição Federal, no artigo 184, e ela contempla os princípios informadores do Instituto da Desapropriação por Interesse Social. Então, primeira coisa, a reforma agrária está prevista na Constituição, então é lei, é legal. É uma coisa legal? Sim. A reforma agrária, conforme você mesmo já salientou, ela está na Constituição de 88, que foi tida como a Constituição Cidadã, né, conhecida por todos nós como a Constituição Cidadã, justamente porque a própria Constituição ela reuniu uma série de aspirações do povo brasileiro durante a década de 80, né? Pós-ditadura, o povo brasileiro se organiza, e entre os temas que fizeram parte, que foram garantias do ponto de vista de lei, foi justamente esse artigo 184 da Constituição Federal, que prevê que o uso da terra, ou a terra, ela deve cumprir a sua função social, né? E o que é cumprir função social? É justamente dar uma destinação à terra de que ela seja não somente tida como terra para realização de negócios, mas também a terra como possibilidade de reprodução da vida. Então, se você pega o conjunto da sociedade brasileira que não tem terra, né? O conjunto da população brasileira que foi expurgada da terra, que foi levada à cidade e hoje quer fazer o retorno à terra pela reforma agrária, é justamente uma perspectiva de reivindicar a sua cidadania, reivindicar a sua condição de reprodução de existência mesmo. Então, na terra, pela função social da terra, a Constituição Federal garante isso. Agora, por que a reforma agrária não caminha pela forma da lei? Antes do senhor chegar nesse ponto, que eu acho extremamente importante, porque, bom dia para você, olha, deixa eu já mandar um abraço aqui para o Eudes Peterson, ele escreveu assim, ó, manda um bom dia para os militantes de Cuiabá, Mato Grosso, ó, bom dia para todo mundo aí, para a galera, obrigado pela sintonia aqui no programa, Eudes, viu? O Marcos Teixeira, bom dia, estamos aqui, vocês estão sendo assistidos na Suíça, lá já boa parte dos militantes também, a Rosana Peterson, obrigado. A vantagem da internet é essa, né? A gente faz um programa e está em todos os lugares. Mas então, eu comecei falando aqui com o senhor, professor, o seguinte, está previsto na Constituição, tem todos esses aspectos necessários e positivos que o senhor falou. Eu quero ajudar aqui também, desfazer mais um mito, mais um mito. Os brasileiros foram tão bombardeados com a propaganda de grupos ligados ao poder econômico, de que esse negócio de reforma agrária é coisa de comunista e bagunceiro. Ora, aí eu estou vendo aqui, está previsto na Constituição o uso social da terra, né? As pessoas terem direito de plantar e outra coisa, de propriedades que estão aí, terras que não são utilizadas, né? Mas a pergunta efetivamente a reforma agrária está na Constituição. 2, é coisa de gente que não tem o que fazer, de comunista? Existe reforma agrária, por exemplo, em outros países? Como é que é essa história? Roberto, você destaca um ponto que, no meu entendimento, é crucial. Aqui no Brasil foi difundido esse ideário de que reforma agrária é coisa de comunista. O primeiro aspecto que acho que é importante nós deixarmos muito claro ao nosso ouvinte é que, pelo mundo afora, a reforma agrária é clássica, né? Nos moldes clássicos, ela foi uma estratégia de desenvolvimento capitalista. Capitalista, professor? Capitalista, sem sombra de dúvidas. Qual que era a intenção?
ao acabar com a grande estrutura de propriedade, com a grande propriedade, sobretudo na Europa, né, que foi onde essa história começou, o fim do feudalismo, uma das estratégias da classe que surgia, que nós conhecemos como burguesia, e esse é um termo até interessante de ser melhor explicado, porque burguesia era justamente aquele cidadão que morava no burgo, né, as pequenas cidades que foram sendo constituídas no fim do feudalismo. Eles perceberam que uma das grandes estratégias para poder romper com a classe que explorava, que controlava a sociedade naquele momento da história mundial, os feudalistas, era necessário atingi-los na base. Qual que era a base? A propriedade. Nesse sentido, foi proposta a subdivisão das terras como uma estratégia de, além de fazer com que essa classe feudalista perdesse o seu poderio econômico que estava ancorado na terra, ao conceder o parcelamento da terra, ao fazer a subdivisão da terra no meio rural, foram criadas estratégias para que se formasse uma sociedade no campo com capacidade de consumo. Então, a reforma agrária, do ponto de vista original, foi uma estratégia da sociedade que surgia na época, a burguesia, para poder formar uma classe de consumidores no campo, né? Então, essa história de que reforma agrária é coisa de comunista, originalmente isso é uma balela, não faz sentido algum. É muito importante as suas explicações, professor Adriano Rodrigues, o senhor que é do IESA, UFG, e se debruça em suas pesquisas também sobre esse tema. Você viu aí? O uso social da terra, as pessoas têm que ter acesso à terra para poder plantar, para poder cuidar de suas famílias e também, com essa produção, alimentar as pessoas que moram na cidade. Então, eu acho que está desfeito o mito aí. Deixa eu cumprimentar também mais uma convidada que chegou aqui no estúdio hoje com a gente, a Beth Cerqueira, ela que é da direção estadual do MST. Ô, Beth, bom dia, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada eu pelo espaço. Beth, a gente recebe hoje com muito carinho aqui o professor Adriano, que está ajudando a gente a entender um pouquinho dessa história de reforma agrária, porque as pessoas são bombardeadas no Brasil o tempo inteiro com a associação de reforma, da ideia de reforma agrária, a coisa de comunista. E, ao mesmo tempo, associa a ideia de MST com coisa de gente que é vagabundo, que quer tomar a terra dos outros. Então, a gente começa a desfazer esses mitos aqui, primeiro mostrando que a reforma agrária está prevista na Constituição Federal, que é o uso adequado da terra pelo povo brasileiro. E prevê, inclusive, indenização para aquela propriedade que sofreu o processo da desapropriação, tudo certinho, lá para o dono. Outra coisa, o professor fez uma explicação histórica extremamente importante, mostrando aqui que países desenvolvidos fizeram a reforma agrária, mas que o Brasil aqui, pelo que estamos vendo, a reforma agrária não caminha, e o pouco que se conseguiu, ou muito que se conseguiu, sem apoio nenhum dos governos, vem através dos movimentos sociais da terra e do campo, que é o caso do MST. Então, inicialmente, eu gostaria que você falasse o seguinte: qual é o objetivo do MST? Para que o MST existe? Olha, dizer de uma ferramenta de luta de 35 anos, assim, em poucos minutos, é uma tarefa muito difícil, complicada. Mas, dadas as proporções continentais que o Brasil tem, né? Assim, a gente está falando de um país com proporções que é maior que muitos países, não só da América Latina, mas também a nível mundial, né? E muita terra parada, né? Então, o objetivo do MST, quando ele nasce, quando ele surge ali na década de 80, é nesse sentido de encontrar a terra para quem quer trabalhar nela, né? Então, assim, um dos lemas de alguns anos foi terra para quem nela trabalha, entendendo que existe muita terra ociosa no Brasil hoje, em pleno 2019, a gente ainda consegue encontrar muitos latifúndios, muitas terras devolutas, que é o quê? Terras que não é de ninguém, que é da União, parada, e uma massa, uma população que ou teve que sair do campo por ter aí
enfrentado, né, condições de expropriação, às vezes até pessoas que estão na cidade, que têm lastros, né, digamos assim, de vida no campo, que quer voltar e que não encontra terra, né? Então, o movimento surge com 3 principais objetivos: evidenciar a luta pela terra, porque a gente sabe que a população brasileira, né, foi negado esse direito de conhecer a sua história. Professor que falava que países, né, outros países mais capitalistas que nós, inclusive, fizeram a reforma agrária. Então, assim, quando nós estávamos fazendo a abolição da escravatura, os Estados Unidos estavam em processo de reforma agrária, né? Estava em processo de distribuição de terra, porque entende-se que distribuir terra é distribuir e gerar renda, né? Então, o movimento ele tem esse primeiro objetivo, que é evidenciar a luta, fazer a luta pela terra. Um segundo objetivo, que é a reforma agrária, né? Para além da distribuição de terra, você precisa ter mecanismos, você tem que ter políticas públicas, você tem que ter programas sociais que dê qualidade, porque a terra por si só ela não vai plantar, ela não vai fazer crescer uma escola, ela não vai fazer crescer, né, jorrar ali, lazer, cultura, saúde. Então você tem que ter políticas públicas, uma reforma agrária que dê essa condição, né? E quando a gente fala de um terceiro objetivo, que é a transformação social, e aí sim nós damos nome a essa transformação social, que é o socialismo. No sentido de que a terra deve ser um bem comum, assim como as riquezas devem ser o bem comum. Bem comum no sentido de que todos tenham acesso e possam desfrutar de, e que não tenha, por exemplo, a nível Brasil, 6 famílias que detêm mais riqueza do que 100 milhões, por exemplo, metade da população, né? 100 milhões de pessoas. Então, o MST surge, né, pleiteando, né, de forma reivindicatória a terra, e aí entendendo que a terra por si só ela não vai dar condições, mas que nós, enquanto Estado brasileiro, precisamos ter uma reforma agrária que dê condições de moradia, que dê condições de educação, que dê condições de saúde, que dê segurança, que a gente consiga viver no campo com dignidade, né? Hoje acontece uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás, logo mais às 14 horas. Ela é uma proposta, inclusive, da Adriana Corsi, né? E o tema é justamente reforma agrária, né? Então, se liga aí, porque vai acontecer hoje, logo mais às 14 horas, na Lego. Eu ainda quero perguntar mais coisas aqui para a Beth, né? Sobre quantos acampamentos nós temos em Goiás, qual a situação desses acampamentos, né? A questão também da criminalização do MST, que é isso que a gente começou a falar, né, professor? Criminalização do MST. Então, surge o MST dentro desse histórico que você colocou muito bem, Beth. E aí a gente precisa, eu acho que aqui, né, Carlito, a gente já começa a desfazer alguns mitos. A reforma agrária não é coisa de comunista nem socialista, ela já foi feita nos países mais desenvolvidos, ela está prevista na Constituição Federal do Brasil. Ela precisa acontecer para diminuir, inclusive, essa miséria, essa situação que acontece nas cidades com forte desemprego que está aí, e pessoas sem condições de trabalhar. Professor, aquele outro aspecto, a gente continua aqui, a Beth vai trazer essas informações para a gente, e aí o senhor adentrava naquele outro aspecto, né? A reforma agrária no Brasil acontece porque as pessoas realmente estão, com apoio, claro, de deputados e deputadas como a Adriana Corsi, deputada aqui por Goiás, que é do Partido dos Trabalhadores. Mas eu queria que o senhor completasse o raciocínio. Roberto, eu acho que você tocou no aspecto central hoje, que é desfazer mitos, né? Eu acho que isso é emblemático. Quando a Beth fala da reforma agrária como uma estratégia de desenvolvimento, eu não tenho sombras de dúvidas em relação a isso. Se nós formos fazer uma análise bem real da nossa sociedade brasileira, em função de nunca ter tido uma reforma agrária efetiva e estrutural nesse país, podemos falar sem medo de errar que a sociedade brasileira é uma sociedade de sem terra, não é mesmo, Beth? O que tem de errado nisso? É que, na verdade, falta consciência ao povo de que somos uma nação de sem terras.
Porque se nós formos Um país pegar continental, somos uma nação de 100 terras. uma nação de 100 terras, E porque possivelmente de 100 teto também, né? exatamente, que tem uma correlação direta na nossa história. Quando a Beth fala da nossa herança escravocrata, isso também faz parte desse processo, já que antes mesmo de fazer a abolição da escravatura nesse país, foi criada uma lei que transformou a terra em propriedade privada, que é a Lei de Terras. Então, 38 anos antes, em 1850, foi criada no Brasil uma lei que diz que a partir daquele momento você só pode acessar a terra pela compra. E aí, 38 anos depois, você pega uma massa de trabalhadores escravizados e liberta. Liberta para quê? A pessoa dorme. Vamos fazer um exemplo aqui, como que foi aquele 12 de maio de 1888. A pessoa dormiu em 12 de maio de 1888 como escrava. Acordou em 13 de maio de 1888 como pessoa livre. Agora, livre para quê? Porque a terra já estava privada, ele não podia acessar a terra. Sobrou o quê a essa população? Perambulando de um lado para o outro em busca de trabalho, em busca de um teto, em busca de comida. Então, ao não se fazer a reforma agrária nesse país, nós ali estabelecemos um destino bastante cruel para os trabalhadores brasileiros. E nós formamos, na origem da nação, uma nação de 100 terras. Então, se nós fazemos um exercício aqui de reflexão entre nós que estamos aqui nessa sala, direto ou indiretamente, nós temos um avô, um pai que veio do campo para a cidade, por causas diversas, seja por conta das condições de infraestruturas que são ruins, para quem é pobre no campo, né? Você não tem água, você não tem acesso à água de qualidade, você não tem acesso a estradas de qualidade, você muitas vezes, até o início desse século, você não tinha energia no campo, né? E aí você tem todo um estímulo para que um setor muito reduzido da sociedade brasileira, que a gente chama de agronegócio, tivesse acesso à infraestrutura, tivesse acesso ao financiamento público. Esse é um aspecto fundante. Então, essa classe ela foi se estruturando para dizer que campo é lugar de fazer negócio, pobre tem que ir para a cidade. Então, nunca foi criada as condições para que se conseguisse viver de forma digna no campo brasileiro. Quando a Beth destaca a questão da política pública, a política pública ela é muito efetiva para um setor da sociedade brasileira, do campo, que é o agronegócio. Para o outro setor que é majoritário, né, que é praticamente 80% da população do campo, você não tem infraestrutura para política pública, você não tem acesso à produção, você não tem mecanismos, né? Na verdade, o pouco que tivemos nas últimas 2 décadas está sendo solapado, está sendo destruído com o governo federal atual. Então, assim, pensando a reforma agrária que foi feita nos países que são desenvolvidos na atualidade como uma estratégia de desenvolvimento, o caminho que nós seguimos é muito errado, porque você não tem condições de criar as condições para que as pessoas vivam no campo, trazem essas pessoas para a cidade para serem desempregadas, para viverem mal, né? Então, se a gente for pegar o caso agora, né, no início antes da nossa conversa aqui, o Roberto mostrava algumas imagens do que aconteceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Qual o perfil dessa população que habita nos morros das nossas grandes cidades? Qual que é essa população que habita nas áreas de risco, como aqui em Goiânia, na madrugada de hoje, por exemplo, no bairro Novo Mundo, pessoas tiveram que sair às pressas das casas que desabaram por conta da chuva. Então, na origem, quem são essas pessoas? São pessoas que os avós ou elas próprias saíram do campo e vieram para a cidade em busca de emprego, em busca de condições de sobrevivência, moram mal, ganham mal e não têm condições dignas de vida. Então, acho que essa relação entre a cidade e o campo, e o MST, que a Beth está aqui falando como representante, é elucidativa a ação que eles fazem de mostrar que cidade e campo são partes de uma mesma moeda. Então, se há pobreza no campo, na cidade, se há pessoas morando em condições indignas, é porque justamente não foram criadas as condições para que eles vivessem no campo. Eles foram expulsos do campo para servir como mão de obra na cidade, mas nem todos são absorvidos. E aí vão morar mal, vão ganhar mal, vão viver em condições subhumanas, né? Acho que esse é um fato nesse país. Olha, a gente continua falando sobre esse tema
da reforma agrária, porque em função do Dia Nacional de Luta pela Terra, que é comemorado no dia 17 amanhã, é que a deputada Adriana Corsi propôs e foi aprovada uma audiência pública que acontece hoje, logo mais, às 14 horas, na Lego, e que esse tema será discutido lá com a presença, inclusive, da Beth, né, que está aqui, coordenadora estadual do MST. Deixa eu apresentar mais um convidado que chegou aqui e vai ajudar a gente aqui nessa roda de conversa. O Eliseu, que é da diretoria do Sintect, que é o nosso sindicato dos trabalhadores nos Correios no estado de Goiás. Eliseu, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, meu caro. Bom dia, Beth. Bom dia, professor. Bom dia ao público que nos ouve, que nos vê, né? Então, hoje nós temos diversos mecanismos. Então, bom dia quem está do outro lado, o companheiro que está aqui na técnica. E excelente explanação do professor, Roberto. Enquanto ele fazia a explanação, eu pensava um pouco na minha infância, porque eu morei no sul do Pará, na minha infância. E quantidades imensas. Lá eles falam alqueire, né? Fazenda tal tem 2.700 alqueires. É algo que a gente não consegue nem imaginar. Pois é. Para a população da zona urbana, a gente não tem uma devida noção. Mas eram áreas gigantescas de terra, né? Você tem aí 10 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados de terras na mão de uma única pessoa. Enquanto isso, a população que está ali no povoado, que está ali na fazenda, nos arredores daquela fazenda, sobrevivendo. E ali tinha um ciclo vicioso, professor. Curiosíssimo, Roberto. Durante anos, eu vi o meu padrasto dever para um fazendeiro, porque era uma dívida impagável. Para quem está no norte, nordeste, nos interiores do Brasil, aqui mesmo em Goiás, a dívida é impagável. Por quê? Porque esse pequeno produtor, essa pessoa que está trabalhando para o fazendeiro, ele não tem outro local para comprar. O que acontece? O fazendeiro ia lá em Araguaína, que era a maior cidade da região, comprava os produtos e revendia para todos os trabalhadores que tinha na sua fazenda. Quem é que ditava o preço? Era ele, ora essa. Então ele comprava vamos supor, nos valores de hoje, ele comprava lá um pacote de feijão por R$3, se ele quisesse ele vendia por 10, só tinha ele para a gente comprar, só se comprava na mão dele. Então, o trabalhador era um ciclo vicioso, tão perverso que o trabalhador estava devendo para ele, assim, infinitamente. É um processo até, um regime de escravidão. Ciclo vicioso, exatamente. E eu vivi isso na minha infância, então é um negócio curioso. Como é que você, quando você vai estudar o próprio surgimento da cidade onde nasci, Piraquê, que hoje é emancipado, mas na época não era, você se pergunta quem deu aquelas terras para aquele povo? Porque em 1940 não tinha ninguém lá. A povoação começa a surgir a partir de 1960, na verdade. Depois que Xambioá foi emancipado, em 1958, 14 de novembro de 58, então, algumas regiões surgiam povoados ali próximos. Mas quem deu as terras para aqueles fazendeiros aqui, entre aspas? Né? Se apropriaram e, com o tempo, depois legitimaram isso nos cartórios de Vanderlândia, que era a cidade mais próxima, que tinha cartório, e vira isso. Olha, deixa eu cumprimentar aqui alguns internautas que estão aqui interagindo com a gente. O celular corta o nome e aí eu fico devendo aqui, gente, que eu não falo o nome, e cobra depois. O Gilson, a terra está tão escassa que o povo de Barbacena, Minas Gerais, está estudando astrobiologia para tentar entrar em contato com os ETs. Quem sabe negociar um cantinho lá. O Gilson, obrigado, viu, Gilson? O Altenir Santos, reforma agrária já. E o Gilson, que é, inclusive, músico, botou aqui, ó, amigos da RT, cancioneiros da Lua Cheia classificados para o 6º Festival Popular Livre de Música de Barbacena. Eles fizeram a estreia deles aqui, professor. E aí, já fizeram Pirinópolis, agora estão aí, vão andando pelo mundo. Ó, a gente está torcendo aí, viu, Gilson? O Eudes Peterson, parabéns, está muito bom o programa. O Marcos Teixeira está lembrando aqui, ó. Vou até virar o monitor aqui um pouquinho para eu ler. Essa semana inteira, 25 anos da morte do índio Galdino, da etnia Pataxó, queimado em um ponto de ônibus em Brasília, em ato de divertimento de delinquentes.
A situação foi... Delinquentes, filho de juízes, né? Tem que lembrar isso, né? não é filho de... Não era alguém lá da, sei lá, da Coitadinho, periferia, como se diz, né? classe média baixa, não era filho de juiz. Pois é. Tem uma informação que pegou muita gente aí de surpresa, mas para muita gente também não foi surpresa. É que pela primeira vez, em 15 anos, o salário mínimo não vai ter aumento real. O governo Bolsonaro mudou a fórmula de cálculo e o salário mínimo congelado. Essa situação que está posta aí, e aí eu tenho até um comentário da Adriana Corse, que tem a ver com o nosso assunto e tem a ver com isso. Congela o salário mínimo, onde cerca de 70% dos aposentados ganham um salário mínimo no Brasil, mas vai dar perdão para quem? Por agronegócio, né, professor? Não é isso? Exatamente. Aqui, Carlita, ajuda com o De microfone. bilhões. 17 bilhões é o custo, né? O preço do que será anistiado. 17 né? bilhões? 17 bilhões é a proposta de anistia relacionado ao Fundo Rural, que é justamente o fundo que assegura, inclusive, a aposentadoria rural no Brasil. Né? Então, no momento de crise da Previdência, não é um prejuízo só. Para a sociedade brasileira, porque nós costumamos separar as coisas, né, Roberto? O Eliseu e a Beth estão aqui e sabem do que eu estou falando também. Quando a gente fala, por exemplo, agora há pouco eu disse que nós somos uma sociedade de sem terras, né? Talvez você que está ouvindo fale assim, nossa, como assim? Eu tenho minha casa, eu tenho condições confortáveis de vida, meu carro. Ora essa, é fundamental a gente entender que, primeiro, se eu não sou dono de uma grande propriedade, se eu não sou dono de uma grande empresa, a minha situação para a sociedade é de trabalhador, né? E no caso dos trabalhadores rurais sem terra, né, é justamente uma parcela da nossa sociedade que está se organizando para reivindicar um direito que foi negado para nós lá no século XIX, né? Então, acho que esse é um aspecto interessante. O outro aspecto que eu gostaria de frisar, né, você falou aí do período que se passa já da morte do índio Galdino. Foi o nosso internauta que trouxe essa... Exatamente, o internauta trouxe essa informação. Quando a gente pega a questão da violência no campo, né, e eu acho que a Beth pode até me ajudar sobre isso, eu tenho alguns dados aqui que revelam, por exemplo, eu vinha computando, né, os números de mortes relacionados aos conflitos fundiários, a luta pela terra, a luta pela água, a luta pelo território que tem sido desencadeada pelo povo brasileiro. E de 2003 até 2017, nós tínhamos um saldo de 603 trabalhadores assassinados no campo brasileiro. E são dados da Comissão Pastoral da Terra, que levanta anualmente os números relacionados à violência no campo. O caderno de conflitos no campo, que foi lançado na semana passada em Brasília pela Comissão Pastoral da Terra, traz o acúmulo de mais 28. Então, são 632 pessoas que foram assassinadas de 2003 até 2018. Pessoas que foram assassinadas reivindicando algo que está na nossa Constituição Federal. Terra. É um direito garantido pela Constituição. Aí as pessoas falam, mas por que eles estavam fazendo isso? Eu quero convidar, né, o nosso ouvinte a fazer uma reflexão. Vocês acham que alguém, por livre e espontânea vontade, sai de casa somente para fazer baderna? Quais são as condições que são dadas para essas pessoas? Qual é o nível de consciência que essas pessoas atingiram para chegar ao momento de estabelecer a luta pela terra? E, invariavelmente, essa violência ela acontece ou pela ação direta do próprio Estado, e aí eu estou falando das forças policiais oficialmente ou paramilitares, ou com a conivência na medida em que não se julga, não se pune essas pessoas que matam ou mandam matar. Então, a violência no campo é algo que é uma chaga da sociedade brasileira, porque afeta uma população que reivindica algo que está na Constituição Federal, não é nada por fora da lei, né? Então, acho que esse é um chamamento que a gente deve fazer para a sociedade, para conscientização, para o reconhecimento desses trabalhadores e trabalhadoras que lutam pelas condições dignas, seja no campo ou na cidade, saindo da cidade em busca de terra no campo, ou mesmo que essa luta seja feita
na cidade. O que a gente defende é que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham dignidade. E aí as pessoas são todas as pessoas, né, professor? Acho que a confusão que se faz, e na sua fala eu capto muitas informações, inclusive essa. O país não pode ser bom para alguns, o país tem que ser bom para todos, e nesse sentido a gente começa a entender o propósito da reforma agrária e por que ela está na Constituição Federal. O país não vai ser bom se eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho condição, mais 13 milhões e meio de pessoas desempregadas, mais 10 milhões desalentadas, uma situação complicada. Então, aí não funciona, né? Não funciona. Olha, o programa Tela Ligada de hoje recebe em estúdio o professor Adriano Rodrigues de Oliveira, do IESA UFG, a Beth Cerqueira, coordenador da direção estadual do MST, e o Eliseu Pereira, que é da direção do Sintect, o nosso Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, no estado de Goiás. Beth, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, trouxesse algumas informações aqui para as pessoas terem mais conhecimento, né? No estado de Goiás, hoje são em torno de quantos acampamentos? Hoje a gente tem base acampada 3.000 famílias. 3.000 famílias acampadas. Em cerca de 19 acampamentos. E essa... também, a gente sabe que no último período, né? Você dizia sobre a criminalização, o professor falava, não sei se eu estava na vigília, né? Então chega um pouco atrasada, não sei se vocês já disseram, mas assim, inclusive o dia que a gente comemora a luta pela terra, né? Como Dia Internacional de Luta pela Terra. Dia 17 de abril, amanhã. Dia 17 de abril, que é amanhã, é proveniente de um massacre seguido em 96, né? Seguido, inclusive, violência do Estado. Pela violência do Estado, e também a gente já contava com outro massacre também na região norte do país, porque se a gente está falando de lugar que tem terra, é no norte, e de lugar que tem sem terra também é no norte, né? Que é terra sem lei também, aquele... no norte, assim. Então, em 96, a gente tem aí o massacre em Corumbiara, em Rondônia. A gente tem o massacre de Eldorado dos Carajás, também no Pará, também na região norte. Que desencadeia, então, há 23 anos de impunidade, né, em relação não só ao massacre, mas entendendo, porque para a sociedade o que os governos passam, né, o que a própria imprensa passa, é que a luta pela terra é um caso de polícia e não um caso de política, né, de política pública, de política de acesso e de desenvolvimento. E aqui no estado não poderia ser diferente, né, que nos anos aí de 2014, em que a gente teve um pico, né, de grandes massificações, seja no acampamento Dom Tomás Balduino, ali no latifúndio em Corumbá de Goiás, do senador do Ceará, que tem 29 mil hectares, viu, Eliseu? 29 mil hectares. A Santa Mônica de onde? Do Ceará, né? Eunice de Oliveira, que inclusive no último período foi presidente do Senado, tem aqui em Goiás, e aí a gente pode exemplificar isso que o Eliseu trazia lá de quando ele era criança, que ainda acontece, né? Então, um político que é lá de Ceará, que também tem muitos latifúndios no Ceará, tem aqui em Goiás um latifúndio, que é a Agropecuária Santa Mônica, que deveria ser, né, um latifúndio que beneficiasse aí as famílias que querem, né, ter o acesso à terra, que merecem, inclusive, por direito, ter esse assentamento, né, esse latifúndio aqui. E a gente tem também ali na usina Santa Helena, enfrentando o grupo Naum, né, uma devedora aí da União de mais de 11 bilhões de reais. Esses números são assustadores, né, professor? São assustadores porque a gente fala também de um estado latifundiário escravocrata, que é o Goiás, né? E que aí em 2016, vendo essa onda, né, de pessoas, de famílias se inserindo na luta pela terra, entendendo que naquela ocasião também o MST estava imbuídos não só em lutas que pautavam o campo, como também a cidade, né? A gente saiu, fomos até Brasília, né? Também contra a privatização da CELG, a gente se colocou em luta com os estudantes que faziam ocupação, né, contra as OS, né, junto com a saúde também contra as OS. A gente tem em 2016
a criminalização desse movimento que faz luta pela terra, que se legitimou aqui no estado de Goiás, né, desde o final dos anos 80, fazendo luta pela terra, sendo enquadrado num processo de organização criminosa, né? A Lei 12.850/2013, né? Que é aí também um dos reflexos nossos, que nós muda a legislação para sediar as Copas, a Copa e a Olimpíada, né? Então, a gente tem esse processo de criminalização, porque é muito mais fácil o Estado criminalizar um grupo social que está aí na contra-hegemonia, né? Entendendo que o Estado goiano é um Estado que tem grandes extensões de terra que foram, ao longo aí dos anos, sendo grilado, né? Tendo aí famílias, como a gente tem ali em Olhos d'Água, em Alexânia, em Abadiânia, famílias que simplesmente fazendeiro colocava uma porteira lá e que mandava os seus capangas ir lá assustar a família. Nós temos um governador, desculpa, mas que o próprio avô, né, do Ronaldo Caiado era um dos caras que mandava botar fogo, incendiar pequenas propriedades, porque ele queria, né, expandir ali no norte do estado, e que os pequenos proprietários tinham que ser subservientes a ele, né? Então, assim, isso que acontece com a população que vive no campo, né? Então, a gente tem a contribuição do internauta aqui, ela adivinhou o que eu ia perguntar, mas ela perguntou aqui, então tá valendo, a pergunta é sua, viu? A Aici Carita. Beth, tem diferença entre acampamento e assentamento, sim, não é? Tem. Existem assentamentos em Goiás? Você poderia falar um pouco sobre isso? E depois sobre as feiras do MST também. Ó, ela fez várias perguntas legais. Obrigado pela participação. Ótimo. Hoje, então, nós estamos lá em frente ao INCRA, né, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fazendo essa denúncia em relação aos 23 anos de impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás, mas também fazendo alusão aí à violência que acontece no campo. E também fazendo denúncia em relação ao sucateamento das políticas públicas em relação à reforma agrária. Por quê? Quando a gente está em grupo num acampamento, é que nós estamos em processo de reivindicação de alguma porção de terra, de algum latifúndio que nós vamos lá protocolar no INCRA. Vou ser bem técnica agora, né? Quando a gente passa até a posse, o acesso desta terra que nós estamos reivindicando, é que a gente passa a condição de assentado, né? Que aí a gente faz, junto aos órgãos do governo, né, o projeto de assentamento, que é nesse projeto de assentamento que deveria vir as políticas públicas. Acesso à saúde, à educação, né, a água, a luz. São as condições para que as famílias se fixem e produzam. Se fixam, que produzem, né, e que a gente tenha condições de viver, morar dignamente lá no campo. Não, então, quer dizer, quando você fala 3.000 pessoas acampadas, é que elas estão na espera, famílias. Que é o início. Isso, o início. Então, assim, nós estamos em ocupações, nós não estamos mais na beira de estrada, né? O MST, por uma questão de segurança, nós estamos fazendo com que as famílias fiquem acampadas perto do latifúndio que a gente está em processo de negociação, que a gente está reivindicando. Então, o processo do acampamento, da ocupação e do acampamento é o processo de reivindicação. Certo, quando você passa para o assentamento, e aí nós no Goiás hoje, por exemplo, nós estamos com 400 famílias ali em Formosas, acampadas na área que o governo falta saltar aí quase 60 milhões para assentar definitivamente aquelas pessoas. Entendo. E os assentamentos são quantos em Goiás, os assentamentos? Em relação ao MST, passa de 60. Porque nós também temos que entender que a política pública da reforma agrária não é só do MST. Aqui em Goiás, e aí também falando um pouco dessa audiência pública de hoje, nós temos o Coletivo dos Movimentos Sociais do Campo, que em Goiás nós temos o Terra Livre, nós temos a FETRAF, nós temos a FETAEG, nós temos o MST, nós temos o MCP, nós temos a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra também. Ligada à Igreja Católica. Ligada à Igreja Católica, que também trabalha com
famílias que já são assentadas ou pequenos proprietários. Então, essa audiência pública é para nós não só fazer essa alusão ao 17 de abril de 1996, mas nós entender que a reforma agrária hoje, no Brasil, ela é urgente, assim como a reforma urbana também é urgente, né? Nós temos 31 milhões de pessoas que moram no campo, mas nós não assim, se preocupa com as condições dessas pessoas que moram no campo, né? Nós temos aí mais de 50 mil escolas do campo que nos últimos anos, inclusive com a vinda ou com a eleição desse governo, corre o risco de ser sucateada, corre o risco do fechamento de escolas, corre o risco, inclusive, de nós não ter, inclusive, acesso à educação do campo. Não, e se depender da Damares, vai todo mundo educar os filhos em casa. Audiência pública, eu quero perguntar para o professor aqui, assim, não é o tema, mas o brasileiro tem condição de educar os filhos em casa? O que você acha aí? Audiência pública, reforma agrária no estado de Goiás. Foi instituído o dia 17 de abril como Dia Nacional de Luta pela Reforma... Dia internacional. Internacional, né? É. Internacional. Luta pela Reforma Agrária. Portanto, hoje, 16/4, às 14 horas, no auditório Costa Lima, na Assembleia Legislativa, vamos debater esse tema lá. Ó. A propositura é da deputada delegada Adriana Costa, do Partido dos Trabalhadores. Junto com a Comissão de Reforma Agrária e Reforma Urbana e Habitação também da Assembleia Legislativa de Goiás. Uma comissão, inclusive, né, que no último 11 de abril a gente viu a importância das comissões, dos colegiados, né, que não é só político que está, mas a sociedade civil também está, e isso daí é proveniente também de uma comissão que, depois do decreto do 11 de abril do governo Bolsonaro, pode não existir mais, né? Então, assim, é um espaço que o povo perde debatendo coisas, né, que a população deve saber e deve também debater. Aqui, daqui a pouquinho, a gente fala sobre as feiras do MST. As feiras do MST já estão ficando famosas por produzirem e oferecerem para a cidade, a Beth vai falar disso daqui a pouquinho, alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, né? Porque tem uma ministra aí que já está sendo chamada de musa do veneno, liberou mais de quase 2 novos agrotóxicos, vários proibidos lá fora, para serem aplicados no Brasil aqui de qualquer jeito. A situação ambiental está caótica. Professor, eu fiz uma provocação aqui, a ministra Damares, ela defende aí o ensino domiciliar. Você tem condição de parar de trabalhar para ensinar seu filho? Você tem condição? Você tem plano de... Como é que... Professor, eu quero a sua opinião. O que o senhor acha dessa ideia aí da ensino domiciliar no Brasil? Roberto, essa é uma das ideias mais estapafúrdias que eu já ouvi falar e que fazem parte desse pacote de maldades desse governo federal, porque representa o desconhecimento total da realidade das famílias brasileiras. Porque além dessa realidade em que pais e mães hoje em dia trabalham, né, e, portanto, tem como alternativa as crianças na escola, e por isso tem todo um debate relacionado à própria questão da educação em tempo integral, porque cumpre uma função essencial. Se você for pegar, Roberto, muitas famílias, e com a crescente aí do desemprego, da população em situação de vulnerabilidade, ou desempregadas, ou em condição de subemprego, a escola, além de ser essa alternativa para que as crianças fiquem no local seguro, ela é, em muitas realidades, o lugar onde essas crianças têm comida. Alimentação. A alimentação. Então, não é uma coisa pequena. Talvez a grande política pública que nós temos no Brasil, e isso é desde 1955, é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que garante a merenda escolar para essa criançada. Porque é isso que eu estou dizendo, muitas famílias têm na escola a única alternativa para poder trabalhar, porque ao deixar o filho na escola, ela tem condições de sair para o trabalho, e além disso, na realidade de muitas famílias, aí num país em que tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e quase 30 milhões de pessoas em condição de subemprego, a merenda escolar acaba sendo a única refeição. E sem falar, por exemplo, eu, enquanto professor, não me vejo capacitado para trabalhar todas as dimensões que contempla o processo de ensino-aprendizagem. Eu não tenho habilidades para conhecimentos psicopedagógicos, por exemplo. Eu tenho uma parcela de conhecimento que é o meu campo de atuação, que é a geografia.
Mas nem de perto eu tenho habilidade, por exemplo, para fazer o processo de alfabetização. Nem de perto eu tenho habilidade para trabalhar com conceitos de matemática. Então, quer dizer que eu tenho que contratar profissionais de todas as áreas do conhecimento para ensinar uma criança, né? Isso para falar no processo de ensino-aprendizagem, mas o elemento fundante, que é o pano de fundo do desconhecimento dessa ministra, é justamente a questão da merenda escolar como elemento fundante para garantir o processo de ensino-aprendizagem dessa molecada que tem deficiência alimentar, né? Então, acho que esse é um aspecto estapafúrdio, assim, que não deveria nem ser debatido no Brasil, sem falar para as outras dimensões aí que vão fazer parte do modelo de educação, que as poucas famílias que têm condições de garantir essa educação em casa vão criar uma criança apartada da sociedade, como se não bastasse. A escola por exemplo, tem esse aspecto também do convívio social da criança aprender no dia a dia ali, conviver com outras crianças, os conflitos que aparecem. Conviver com a diferença. A diferença. Então imagine você uma criança que cresce num condomínio fechado, que só vai ao shopping center e que agora também estuda em casa. Nem na escola ela vai conviver com a diferença. Diferença de toda sorte, diferença do ponto de vista religioso, diferença do ponto de vista étnico, diferença do ponto de vista de formação de sujeitos mesmo, né? Então, a escola, ela cumpre esse papel de fazer a primeira e a segunda socialização, né? A primeira é aquela que a gente faz em casa, e a segunda socialização é justamente a síntese de viver em sociedade, convivendo com a diferença. Então, acho que esse é um aspecto que não podemos abrir mão, sabe, de viver em sociedade para justamente se tornarmos pessoas melhores. Mandar um abraço para o Edivaldo Rampazzo Brugnoli. Grande Adriano Oliveira, estou assistindo, estamos juntos, assistindo aqui do Paraná. Dia 29 tem paralisação do funcionalismo estadual, que já está há 3 anos sem reajuste da inflação. Tá aí dado o recado, obrigado. O Edivaldo é um amigo de época de graduação, lá no final dos anos 90. Um grande abraço para o Edivaldo, mais conhecido como Timão. Nós somos torcedores do Corinthians e desde a época de graduação nós tínhamos esse apelido carinhoso. Carlinhos, né? Ninguém é perfeito, né? Torcedor do Corinthians. Na final, possivelmente campeões do Paulista agora, no próximo domingo. É verdade. Prometi, vou mostrar rapidinho aqui para você o seguinte, ó, a Saneago despeja esgoto in natura em 82 pontos dos mananciais de Goiânia. Vou te falar, é rapidinho. Aí o Ministério Público, claro, né, propôs uma ação civil pública contra a Saneago em razão da existência dessa poluição aí. A ação proposta pelo promotor Marcelo Fernandes, investigou lá e objetivo, aí multou, tá? No processo, o promotor requeriu a condenação da Saneago em cerca de 15 milhões por danos materiais, 250, aí vai. E o problema, o pior de tudo, que o problema é recorrente, né? Então tá aí a situação, hein? Quem deveria cuidar da qualidade da água, poluindo os mananciais aqui em Goiânia. Prometi para você também, mostro rapidinho agora. 6 acusados de desviar dinheiro do IMAS. Alô, servidores municipais de Goiânia. 6 acusados de desviar dinheiro do IMAS são indiciados pela Justiça, né? Então, a Justiça recebeu aí a denúncia também feita pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra 6 pessoas. O que eles faziam? Inclusive o presidente, viu? O presidente do órgão lá. Eles emitiam serviços que não eram feitos, consultas que não eram feitas, arrumava papelada numa clínica de fachada e recebia do IMAS. Aí, né, o Eliseu, o servidor chegava lá para fazer um exame. Aí o atendente olhava no prontuário lá, não, mas o senhor fez esse exame a semana passada? Ele falou, não tive aqui semana passada. Então as investigações começaram em junho do ano passado e foi pega esse pessoal aí, ó. Os denunciados são Sebastião Peixoto, presidente afastado, denunciado por organização criminosa e peculato, e tem a lista deputado, aí. Né? Entra aí aqui no nosso site, tá? Rádio Trabalhador, tem a notícia completa aí. Roberto, deixa eu só destacar nesse último bloco aí, 2 questões pelo menos. Você começou falando sobre a questão do salário mínimo, né? Eu acredito que boa parcela da nossa congelamento do salário mínimo para o cidadão e liberação de dívida de quantos bilhões, professor? 17 bilhões. 17 bi para os agronegócio. Então, olha só, você falou em 15 anos em que o salário mínimo vinha tendo aumento, né? E quando a gente volta lá no início desses 15 anos, qual que era um dos grandes debates que nós tínhamos no nosso parlamento? Era figuras
que defendiam projetos que a gente dolarizasse o nosso salário mínimo, porque o grande sonho era que o salário mínimo valesse $100, né? Veio governos mais, vamos dizer assim, populares, fez com que nós passássemos em muito de $100, né? E aí agora nós vamos ter congelamento, que é para quem sabe a gente volte a $70. Volte a $70. Um outro aspecto é a questão da produção de alimentos, que foi tocada tanto por você quanto pela Beth. O seu Antônio, chamado de Tonho da Caiapônia, da FETRAF, ele outro dia, num dos programas aqui, ele estava falando da altíssima porcentagem de contribuição que tem a agricultura familiar para o alimento que chega até as nossas mesas, né? Exatamente, 70%. E a produção de alimento, não só da FETRAF, mas do MST, de diversos outros movimentos que produzem e que vendem para o governo federal, através da questão da alimentação que você estava ressaltando, o professor ressaltou, dos alunos nas escolas. E, quer dizer, eles estão com a porcentagem em mãos muito menor da terra para produzir. Porque quando você fala agronegócio, você não está falando de alimento na mesa do brasileiro, você está falando na mesa de quem internacionalmente tem mais dinheiro para pagar. Então, se a população europeia que tiver mais dinheiro para comprar a soja produzida, o arroz, sei lá o que for produzido no grande latifundiário, é eles que vão comprar, não nós. O boi que está engordando no Vale do Araguaia não vai vir para a nossa mesa. Esse boi, se a carne dele é bem qualificada, vai para a Rússia, vai para a China, vai para o Japão, não vai para a nossa mesa. Se o presidente continuar falando coisas impróprias, eles vão cortar essa compra aí, hein? Sim. Tá? Mas isso é outro assunto, tá bom. Mas o nosso presidente, eu até outro dia eu estava colocando lá no meu status do WhatsApp, ele não está precisando da oposição para tropeçar, ele está tropeçando nele mesmo. Ele consegue, né? É uma figura complicada. Olha aí, ó, Assembleia Geral dos Trabalhadores Municipais da Saúde de Goiânia, 8h30 da manhã, na Câmara Municipal, dia 17, quarta-feira. Pauta: revisão da portaria 10, progressões, inclusão de demais categorias no plano de carreira da Secretaria Municipal de Saúde e condições de trabalho e de assistência. Está anotado aí, então. A gente faz uma última rodada com os nossos entrevistados. Professor Adriano Rodrigues de Oliveira, do IESA UFG. São muitas, o assunto é grande, complexo, envolve questões de interesse local, regional e nacional, e aí eu já quero, desde já, deixar o convite para o senhor retornar, para a gente continuar fazendo esse debate, dessa forma que o senhor faz, trazendo dados históricos, números, viu, professor Adriano? Mas o que a gente deixou de falar aqui que é importante dizer ainda? Roberto, eu acho que o momento aqui é muito, muito rico, né? Compartilhar essa mesa contigo, com a Beth, com o Eliseu, faz com que a gente lembre de vários assuntos que são fundantes para a sociedade brasileira e, infelizmente, o tempo é curto, né? Teria que se estender por muito mais tempo. Um dado interessante que eu estava recuperando aqui, enquanto a Beth falava, só para esclarecer aquela internauta que tinha perguntado quantos assentamentos nós temos aqui no estado de Goiás, né? Esses dados são um pouco divergentes porque há duas superintendências do INCRA aqui em Goiás, né? Uma aqui que pega a parte sul de Goiás, a parte noroeste de Goiás e a outra parte que é o INCRA que é responsável por Brasília e o nordeste do estado. Mas nós temos aproximadamente 435 assentamentos de reforma agrária aqui no estado de Goiás. Esses são dados de um laboratório de pesquisas e estudos agrários lá da Unesp, de Presidente Prudente, por um relatório chamado Data Luta. E isso, então, mostra, né, que apesar de estarmos num estado que historicamente é controlado pelo latifúndio, teve resistência, teve luta. A Beth tocava na centralidade, no protagonismo que teve o MST. Assentamentos é a segunda fase, né? Quando já houve o processo e as famílias estão assentadas. Exatamente. Aliás, isso é um aspecto que a Beth tocava e que eu acho que é importante para o nosso ouvinte saber. Normalmente, aquilo que a gente vê, né, e agora a Beth até mostrava que o MST mudou um pouco a estratégia, mas aquilo que a gente vê ao longo das rodovias são os acampamentos. Aquelas lonas são os acampamentos. Por diversas vezes é comum
as pessoas, por não conhecerem o que é um assentamento, confundirem acampamento, que é a fase de luta pela terra, com o assentamento, que é quando se conquista a terra, né? Que se implanta os sítios, né? Como a gente conhece. Então, ali é a segunda fase, que é a luta na terra, né? A gente divide entre luta pela terra e luta na terra, que não adianta nada você assentar as famílias sem dar a elas as condições de produção, as condições de educação, as condições de vida, como a gente almeja aqui na cidade. Então, acho que reiterar, Roberto, a centralidade que a reforma agrária tem como possibilidade de desenvolvimento desse país. Não dá para se pensar em um país com dimensões continentais, que tem praticamente 90% das pessoas vivendo na cidade, em condições de pobreza, ao passo que nós temos toda uma possibilidade concreta, nós temos o ouro, né, que é a terra, como possibilidade de dar condições para as pessoas viverem com dignidade, e isso a nossa própria Constituição já nos garante, né? Então, eu acho que esse é um aspecto. Não é contra a lei. Reforma agrária é questão de política, é questão de Estado, é questão de possibilidade de desenvolvimento, como foi feito nos Estados Unidos, como foi feito na maior parte da Europa, e que atingiram um patamar de qualidade de vida de uma forma mais equilibrada do que nós temos aqui no nosso país. Então, é convidar mesmo os ouvintes a procurarem melhores informações, entenderem que nós somos uma nação de sem terras e que, para isso, é preciso a nossa consciência enquanto classe, mesmo enquanto classe trabalhadora, e se não for diretamente na luta, mas apoiando, se informando, divulgando, tirando esses sensos comuns que normalmente acaba prejudicando a luta, né? Então, quando essas pessoas saem à luta em nome de da defesa de uma reforma agrária, o que nós estamos defendendo é um país mais igualitário e mais justo. Acho que é isso. Tá certo, professor. Olha, em estúdio também comigo, a Beth Cerqueira, ela que é da direção estadual do MST. Beth, duas perguntas para a gente... eu sei que tem hoje eu sei que a sua agenda está bastante cheia. A questão da criminalização do MST, essa situação, ela foi superada ou ela é real, ela acontece? Olha, a criminalização aqui no estado se dá através de um processo, depois da ocupação da usina Santa Helena, Grupo Naum, devedora de 11 bilhões de reais à União, e, enfim, pegou, assim, alguns representantes da nossa organização, né, que são pessoas que estavam envolvidas, inclusive um dos militantes nem estava na área, e também foi criminalizado, né? A gente tem Jéssica Santana e Natalina de Jesus ainda resistentes, né? O Luiz Batista Borges ficou 1 ano preso, Valdir Minerovski ficou 4 meses preso, e estão hoje, os 2 últimos, respondendo o processo em liberdade, né? Acusados de quê? Acusados de organização criminosa, digamos assim, que seja uma formação de quadrilha mais organizada, né? Antigamente era esbulho processório e formação de quadrilha. Hoje nós temos um judiciário, né, leis que entendem que, ou pelo menos que pretendem entender que a reforma agrária é uma questão de polícia, né? Fazendo esse enquadramento. E o MST, a nível nacional, nosso coletivo de direitos humanos e também muitos juristas estão se debruçando nessa peça que tem várias nulidades, inclusive, ou seja, o processo, além de ser injusto, né, traz também muitas nulidades, né, porque as famílias, o próprio Supremo Tribunal Federal disse em um dos julgamentos do habeas corpus que a questão da reforma agrária, os movimentos sociais não podem ser intitulados como organizações criminosas, visto que a finalidade desses grupos sociais não é o crime, e sim a reforma agrária, o assentamento de pessoas. Então, hoje o movimento está enfrentando esse processo, mas não se acovardou da luta pela terra, e é por isso que nós estamos em vigília ali no Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária, no INCRA, fazendo luta, não nos acovardamos no 8 de março, estávamos lá no latifúndio do João de Deus, com 800 mulheres, né, fazendo denúncia à vida de tantas mulheres que foram silenciadas, né, e há tantas outras que também hoje na cidade, a gente não deve esquecer que Goiás é o segundo no ranking de feminicídios, no ranking de violência contra as mulheres. Então, discutir reforma agrária, discutir a dignidade da população que vive no campo, discutir que nós somos responsáveis por 70% da alimentação saudável que vai para a mesa do povo brasileiro, discutir políticas públicas, né, que assegure a educação, que assegure a participação igualitária das mulheres, é discutir reforma agrária, é discutir agroecologia, é partir desse senso comum que, evidentemente, que os governos, né, e os gananciosos, né, não querem discutir, é fazer com que o seu povo seja cada vez, né, mais desconhecedor da sua história, porque um povo que não conhece a sua história é um povo que é muito mais fácil de se enganar, é muito mais fácil de dominar, é muito mais fácil de explorar. Beth, e assim, rapidinho, e as feiras do MST? Que a gente sabe que as feiras são um sucesso, as pessoas têm buscado as feiras pela qualidade do alimento saudável, por entender que está comprando de quem está na terra para trabalhar a terra. Fala um pouquinho sobre essas feiras. Olha, já tem um período que o movimento tem essa bandeira da agroecologia, né? Hoje o movimento é o principal exportador de arroz orgânico da América Latina. Já é, né? O principal? É o principal. Podemos bater no peito e dizer assim, o MST é o principal exportador. Aí nós temos suco de uva, a gente tem feijão, a gente tem café Guaí, gente, ali Minas, Espírito Santo, café puríssimo. Porque a gente entende que é isso, Roberto, assim, o fato de você ter o acesso à terra, as políticas públicas, de você se desenvolver, de produzir na terra, de ter possibilidade de comercializar o seu alimento, não quer dizer que você vai superfaturar o seu alimento, mas você vai fazer com que a classe trabalhadora que está no campo, que ganha R$900 por mês, tenha acesso a esse alimento, né? Então, assim, pautar, a gente tem uma bandeira política chamada que alimentar é um ato político. E se alimentar de forma saudável é um ato político maior ainda. Nós que fazemos a luta pela terra, que temos essa possibilidade de fazer, nós estamos fazendo. A nível nacional, as feiras estaduais, as feiras municipais, elas sempre ocorrem, né? Assim, em vários lugares, inclusive nos 24 estados que nós estamos. E há 4 anos, cerca de 4 anos, nós estamos fazendo uma feira nacional da reforma agrária, né, puxada aí pelo movimento a nível nacional, e a gente tem feito sempre em São Paulo, pela centralidade, e também pelo campo, né, assim, de ser um polo econômico importante, então nós também precisamos ocupar esses espaços. Este ano, a nossa feira estava prevista para o dia 2 e para o dia 5 de maio, o governo João Dória vetou, dizendo que, né, não era possível, mas a gente ainda vai fazer em agosto essa Feira Nacional. Dizer assim, que a Feira Nacional, o ano passado, teve mais de 246 mil pessoas visitando ali o Parque da Água Branca, em São Paulo. Nós tivemos mais de 1.115 produtos diferentes sendo comercializados, reunindo mais. Esses números deixam clara a importância da reforma agrária, né, Eliseu? Sim. Beth, são números realmente impressionantes, eu tenho certeza que a população desconhece, né, professor? Eu estou aqui sabendo desses números pelo que você está colocando. Sim. E eu fico, assim, realmente muito feliz em saber que tem gente corajosa para lutar por um direito que está na Constituição e que coloca a própria vida em risco para poder se manter a família e oferecer alimento de qualidade para mim e para você, que vamos almoçar daqui a pouquinho. Exatamente. Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha
que o parque é do povo, o parque ali da Água Branca é do povo, né? Para quem disse que a população que vive na rua, que a população pobre deveria comer ração humana, um cara que veta uma feira desta proporção, com esse nível de diálogo, que não é só esse diálogo nacional, mas internacional, veta a realização da feira da quarta-feira. Quem está vetando, Beth? O quê? O Dória, né? O governador do estado de São Paulo. Então, assim, nós estamos fazendo uma campanha, né? Que aquele parque ele deve ser, né, do povo e para o povo. E que nós, enquanto população, que produzimos essa alimentação saudável, queremos, então, que essa alimentação chegue à população, né? Hoje meu tempo estourou, tá, gente? Tá. Hoje, audiência pública. 14 horas, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, vamos estar lá com a Comissão de Reforma Agrária, vamos estar com a Isaura, Adriana Corse, mais o Coletivo dos Movimentos Sociais do Campo e toda a população que queira discutir, debater, entender, problematizar e indagar a reforma agrária. Não só aqui no estado de Goiás, então. Mas sem censura. Porque a gente precisa ir para o debate, né? Assim, tem pessoas também que não entenderam ainda o que é a reforma agrária e as políticas públicas de acesso à reforma agrária, a gente precisa debater, né? Não é vergonhoso debater. Absolutamente. Vergonhoso é fugir dos debates e tornar presidente da República e pelo Twitter dizer que não quer mais ser presidente. E agora eu quero que ele fale no Twitter, eu quero que ele continue falando lá, porque é igual muita gente está falando. É ele falar e a bolsa cair. Viu, Eliseu? Ele fala, a bolsa cai. Bom, é complicado. Eliseu Pereira, da diretoria do Sintect. E aí, deixa eu trazer informação para você. Um abraço para minha amiga jornalista e radialista, Kelly Cabral. Ela botou aqui, ó. Alô, povo de Goiânia e região metropolitana. Empresas vão aproveitar a véspera de feriadão em que a população está mais distraída para aumentar a tarifa do transporte coletivo, com a bênção das autoridades, entre aspas, que não andam de ônibus e estão se lixando para quem anda. Olha aí o alerta que a Kelly está fazendo aqui. Será que vai acontecer isso, Eliseu? Ali, ó, feriadão, todo mundo vai tentar descansar, ficar com a família, e quando voltar na segunda-feira, 4h30. A possibilidade é grande, né, Roberto? Porque tradicionalmente faz-se isso no carnaval. Esse ano houve uma pressão popular grande de alguns deputados, alguns vereadores, deputados estaduais, alguns vereadores. Não aconteceu no feriado de carnaval, então a possibilidade é grande nesse feriado. Mas, Roberto, já que o tempo está encerrando, eu queria só... Você perguntou para a Beth o último sobre a questão da criminalização. É verdade. E eu estava me lembrando aqui que não é de hoje que se tenta criminalizar os movimentos sociais, em específico o MST, né? Eu lembro de um episódio, acho que há 8 anos atrás, quando o MST ocupou uma fazenda no interior de São Paulo, onde eles plantavam laranjas. E a mídia transmitiu a informação de forma que parecia que os pés de laranja e as máquinas que lá tinham eram seres humanos, né? Só faltou foi dizer assim, o MST assassinou um trator. Aí passou alguns meses, o preço da laranja no mercado caiu, e o dono daquele latifúndio foi lá e derrubou todo aquele imenso laranjal e tocou fogo. E aí a mídia não falou nada, ou seja, os pés de laranja perderam o sentido da vida deles para aquele momento, para aquele ato daquele latifúndio. E o momento de tentativa de criminalização do MST não é só o MST, né? Quem está no movimento sindical sabe muito bem as amarras que o governo vem tentando. Agora mesmo tem aí a MP 873, que é uma tentativa clara de amordaçar os sindicatos. Onde nós, vou pegar o caso, porque eu conheço mais detalhadamente o meu, então eu tenho que falar do meu, né? Claro, perfeitamente. Nós somos um sindicato de Correios. O governo veio, retirou o imposto sindical, o governo anterior, com a reforma trabalhista. Eles acreditavam que aquilo ia quebrar as pernas do movimento sindical. E para alguns sindicatos isso foi verdade. Quais? Aqueles sindicatos que não tinham tantos filiados, que dependiam mais do imposto sindical. Só que, no nosso caso, assim, de saúde, Sintego, alguns que não são só esses, mas os que eu conheço mais de perto, tem-se um número muito grande de filiados. Então, você consegue, sim, manter a luta acontecendo. Agora, o que o governo faz? Com a medida provisória, ele quer impedir que os patrões descontem
aquela filiação, aquela autorização que o trabalhador me deu por escrito, dizendo, pode levar lá na gerência de recursos humanos que eu estou autorizando descontar do meu salário em favor do sindicato. Não é mais para descontar, mesmo que o trabalhador autorize. E as alternativas, elas são muito ruins, elas quase que inviabilizam, a tentativa é inviabilizar mesmo. No lugar da contribuição automática lá na folha de contra-cheque do trabalhador, eu vou ter que ir até o trabalhador, pegar uma autorização, não é levar um boleto para ele, não, é pegar uma autorização dele para mim poder mandar o boleto para ele. O cara está afiliado, se o governo quer proibir ele, não basta ele ligar lá no sindicato, ou eu ligar para ele e dizer... para dificultar a vida me do manda cidadão. aí o boleto. Não, eu tenho que ter uma autorização em mãos dele. Entendeu? Isso é claramente uma tentativa de amordaça dos movimentos sociais. Uma tentativa de... Quem é que ainda faz? Quem é que ainda mobiliza a sociedade contra as ações maléficas do governo? São os sindicatos, são os movimentos sociais, a MST, né, a Pastoral da Terra, da Igreja Católica, e assim, diversos outros campos, outras instituições do meio popular. Então, se você trava os sindicatos, você praticamente, isso asfixia financeiramente. É óbvio que nós, do movimento sindical, vamos correr atrás das alternativas jurídicas, administrativas, políticas, mas esse negócio é um negócio de imediato, né? No final do mês agora, se eu não tiver a mensalidade, eu não tenho como pagar advogado do sindicato, eu não tenho como pagar os funcionários, né? Então é óbvio que no médio prazo a gente vai achar as alternativas, mas de imediato está amarrando os nossos braços. E o governo, o sonho dele é esse mesmo. E para finalizar, eu não gosto muito de adjetivar tão pejorativamente, não, porque é uma autoridade, mas eleita por um número significativo de eleitores, mas o Bolsonaro, ele às vezes nos passa um diploma de anta. Eu vi ele dando uma entrevista coletiva e ele falando assim, que países que se desenvolveram, ele cita a Coreia, cita Taiwan, né? Cita alguns aí, de 1950 para cá, todos investiram na flexibilização das leis do trabalho, né? No livre mercado e pererê, e em nenhum segundo ele falou em educação. E quando a gente vai estudar o alicerce real do desenvolvimento desses países, a gente sabe que foi educação. Não foi flexibilização para escravizar os trabalhadores da Coreia do Sul que fez dela o país desenvolvido que ela é hoje. Foi investimento maciço em educação, que é o que o governo não quer, porque o governo, ele parece que quer aquela tese do meu ex-professor de matemática, lá do Liceu de Goiânia, que dizia na hora da prova, ele dizia, agora é cada um por si e Deus por si também. A política do governo federal, aparentemente é essa, cada um por si e Deus por si também. Por quê? Porque ele quer que, na reforma da Previdência, nós vamos ter o sistema de capitalização. Até agora ele não falou o que vai ser do cara que tiver 1 ano de contribuição e que adoecer. Como é que porque não vai ter saldo lá na capitalização dele. E a capitalização porque é o seguinte, isso que você está falando, a Previdência é um todo, né, professor? Sim, é um todo. Agora, meu amigo, é o seguinte, você quer saber o que é capitalização? Vou resumir aqui. Vai lá nas melhores aí, Unimed, GEAP, não sei mais o quê, faz um plano de saúde. Estou falando de aposentadoria, não, estou falando só do plano de saúde. Né? Vai ver se você dá conta de pagar lá. Pois é. Eu vou dar um exemplo aqui de números que eu estava fazendo esse estudo ontem. Um jovem de até 18 anos vai pagar R$250 por mês no plano de saúde, esses melhores, e mais a contribuição. Tá? Mas se você tiver 50 anos, você vai pagar R$800. R$800 para ter o plano de saúde. Não estamos falando de aposentadoria, porque na capitalização do Bolsonaro é só uma aposentadoria. Como é que você fica? Ora, o cidadão não dá conta. Eliseu, obrigado, hein? No projeto eu quero dele, que você volte aqui. No projeto dele, de fato, a Previdência vai estar resolvida, porque nós não vamos ter mais aposentado no médio e longo prazo, nós não vamos ter aposentado mais. Aí, então... vai, pessoal. Gente, obrigado a todo mundo, Edivaldo aí, pessoal de outros estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais com a gente aqui. Só agradecer, o programa estendeu um pouquinho. Os meus muitos colegas que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, que direto eles falam que estão nos ouvindo, abraço. Abraço, né? Goiás inteiro, né, Eliseu? Gente, Goiás inteiro. O programa não tinha como, né? O assunto é importante, então a audiência pública na Lego hoje, 14 horas, para discutir esse assunto tão importante aí, que é a reforma agrária e o Dia Nacional de Luta pela Terra. Amanhã,
servidores, trabalhadores municipais da saúde, às 8h30 na Câmara Municipal de Goiânia. O programa volta amanhã. Obrigado aos nossos convidados. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau.